Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso da aula, eu tive um problema técnico, mas agora eu acho que está resolvido. Na aula de hoje eu vou retomar conteúdo, eu vou falar novamente sobre período e gráfico das funções seno e cosseno, que foram as funções trigonométricas que nós estudamos até agora na Matemática 2. Embora eu vá continuar dando assunto durante a próxima semana. É, na, na, na prova de vocês, na avaliação de vocês, eu não vou cobrar além da função seno ou além da função cosseno, tá bom? Eu vou ensinar a função tangente, cotangente, secante, cossecante, porém eu não vou cobrar na avaliação de vocês. Até porque uma boa parte das aulas da semana que vem eu vou utilizar para exercício para a gente fixar todo o conteúdo que a gente estudou até agora remotamente. Então vamos dar início. Hoje especificamente o meu foco vai ser no cálculo do período e na construção do gráfico da função seno e da função cosseno. Então vamos começar com o período da função, ok? Período. A gente viu que para uma função genérica qualquer, do tipo seno de mx mais um n, ou para que eu possa calcular o período, eu só preciso me preocupar com o coeficiente do x. Eu só preciso me preocupar com o termo que está multiplicando o x, que está ali do lado, grudado do x. A fórmula para o cálculo do período é t igual a 2π sobre o módulo de m. Ou seja, o m aqui é a única coisa que importa para o cálculo do período. Exemplo 1. Calcular o período das funções a seguir. Vamos calcular os períodos dessas funções aqui. Item A, f de x igual a 3 mais seno de 2x menos 7 sobre π. Aliás, é o inverso. Π sobre 7. Então, veja, tudo que me importa para o cálculo do período é o m, independente das outras informações que vão aparecer aqui. Então, para o item A, o período vai ser 2π sobre o módulo de m, que nesse caso aqui o m é 2, sobre o módulo de 2. Mas já estudamos função modular, a gente sabe que o módulo de 2 é 2. Aqui dá para cancelar 2 com 2, então o período dessa função é π. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo B. Y igual a menos 32 mais 5 cosseno de menos 3,5x menos π sobre 5. Tem todas essas informações na função, mas o m é a única coisa que me interessa. No caso, menos 3 sobre 2. Ou seja, o período é 2π sobre o módulo de menos 3 sobre 2. 2π sobre o módulo de menos 3 sobre 2 é 3 sobre 2. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vezes 2 é 4, então a gente vai ter que o período dessa função aí é 4π sobre 3. Então é bem prático, é bem simples a gente calcular o período de uma função. Depois a gente falou também da construção dos gráficos das funções. E aí, para construir o gráfico da função, você só precisa se atentar
no máximo valor que essa função pode atingir e no mínimo valor que ela pode atingir. Depois você vê o seu período de repetição e aí você faz o seu gráfico de seno ou cosseno, ok? Então vamos pegar aqui uma função de exemplo para a gente construir o gráfico. F de x igual a seno de 3. Vou botar assim, seno de 3x mais π sobre 4 mais 1. Então, o primeiro passo para a gente fazer o esboço do gráfico de um jeito mais prático, de um jeito mais rápido, é descobrir o máximo valor que ela vai conseguir atingir e o mínimo. Ou seja, a gente vai trocar o seno por 1, que é o maior valor que ele consegue atingir, e depois por menos 1. Se todo o seno for igual a 1, 1 mais 1, a gente vai ter que o máximo valor é 2. E o mínimo? Aí a gente, de novo, troca o seno, agora pelo menor valor que o seno pode assumir, que é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, o menor valor que pode assumir é 0. Aí a gente faz o plano cartesiano. Aí a gente traceja os máximos valores que podem ser atingidos e o mínimo. O menor valor a ser atingido é aqui no 0. E o maior valor é no 2. Ok? Significa dizer que o meio mesmo vai ser bem aqui. Aí é só fazer a senoide. Coloca o período aqui, a gente vai precisar do período, mas a gente pode fazer primeiro a senoide, ou seja, vai ficar nesse estilo o gráfico. O menor valor é 0 e fecha o ciclo. Fizemos o esboço do gráfico. Onde é que fecha o ciclo? No período. É só a gente agora calcular o período dessa função. O período dessa função é 2π sobre o módulo de 3. Então, o período é 2π sobre 3. Aí a gente vem aqui no gráfico e coloca o valor do período, onde ela finaliza o primeiro ciclo, que é no 2π sobre 3. O eixo x e aqui é o eixo y. Vamos ver mais um exemplo. Y é igual a 4 menos cosseno de 2x menos π sobre 3. E aí o primeiro passo é, qual o máximo valor que atinge? Qual é o mínimo? Então, o máximo valor, a gente vai trocar o cosseno por 1. Ou mínimo valor, não sei, né? Vai depender de como se configura. Vou botar aqui um mais. Então, o máximo valor será cosseno de 2x, quando tudo isso daqui for igual a 1. Quando tudo isso for igual a 1, 4 mais 1, 5. Agora vamos trocar por menos 1, quando o cosseno for igual a menos 1. 4 menos 1, 3. Vamos aproveitar e já vamos calcular o período. O período é 2π sobre o módulo de m, sobre o módulo de 2. Período é igual a 2π sobre 2. Cancela 2 com 2. Nesse caso, o período é igual a π. Temos o período da função, o seu máximo e o seu mínimo. Podemos perfeitamente construir o gráfico, ok? Deixa eu ganhar um espaço aqui. Um, dois
3, 4, 5. O máximo valor que ele atinge é 5. O mínimo valor que atinge é 3. Então, esse gráfico ele vai ser um pouco mais acima do que o outro, ok? Então, a gente faz a senoide, vai até o 5, volta e fecha o ciclo. Agora, a gente precisa só colocar o período. Bom, o período a gente já achou é π. Então, bem aqui, vai fechar o primeiro ciclo no π. Tá aí o gráfico. Opa, deixa eu só voltar, porque da forma que eu fiz, o que eu tenho aí é o gráfico de uma função cosseno e não seno. Então vou ter que voltar. Eu desenhei o gráfico de seno. Ok? Bom, então a gente vai começar aqui no valor máximo, porque a gente está falando de cosseno. Cosseno sempre começa com máximo, ok? O 4 aqui vai ser a divisa. E o desenho então ficará assim. Começa no máximo, desce para o mínimo e fecha para o máximo. Agora sim, esse é o gráfico da função cosseno. E aí a gente fecha aqui, okay? No π, que foi o período que a gente achou. Então vamos lá. Para finalizar, vou fazer mais um exemplo, mais um gráfico. Exemplo. Y igual a menos 2 menos o seno de 5x, de menos 5x, menos π sobre 9. Primeiro passo, substituir o seno por 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, o primeiro valor de pico é menos 2 com menos 1, menos 3. O pico 2, eu vou ter que trocar por menos 1. Logo, eu vou ter menos 2 menos menos 1. Fica menos 2 mais 1, dá menos 1. Ok. Então, a gente vai fazer o gráfico. Vamos calcular logo o período, que é 2π sobre o módulo de m. E nesse caso aqui, o m é menos 5. Então, nesse caso, o período é 2π sobre 5. Pronto. Achamos o período. Temos os pontos de extremos. Agora é só fazer o desenho do gráfico. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Os valores que a gente achou foram menos 3 e menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Significa dizer que vai passar aqui, ó, o meio vai ser o menos 2. O máximo, o mínimo valor é menos 3. O máximo valor é menos 1. Bom, como é do tipo seno, então vai começar aqui no 2, ok? Então, vai atingir o seu valor máximo, vai descer, vai atingir o seu valor mínimo e vai parar onde? Vai parar no período, no primeiro ciclo, que é justamente no valor que a gente acabou de calcular aqui, 2π sobre 5. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Bom, desculpa o atraso do vídeo. Obrigado pela compreensão. Tchau, tchau. Até uma próxima aula.